Tudo bem, pessoal? A gente está aqui hoje para gravar esse podcast de um tema tão importante que é da agroecologia e da agricultura orgânica. Nós somos alunos do curso de administração aqui na PUC Minas, de Poços de Caldas. Meu nome é Lucas, essa aqui é a Bia. Bom, tudo bem, gente? Então, meu nome é Maria Beatriz e como o Lucas comentou, nós estamos cursando administração, estamos no 7º período e vamos falar, sobre esse tema tão importante que ele comentou, que é a agricultura orgânica e a agroecologia. E nós estamos com uma convidada muito especial aqui, que é a Carolina Ferreira. Então, a gente vai deixar ela falar um pouquinho sobre ela, sobre a formação. E vamos ter um bate-papo, sobre muito gostoso, sobre esse tema. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na PUC, como filha da PUC. Eu amo estar aqui com vocês. Sou graduada em administração pela PUC. Graduação em 2011, daí depois eu fiz o mestrado em Ciências Ambientais e agora estou no doutorado também em Ciências Ambientais e eu trabalho eu sou pesquisadora com gestão de recursos hídricos, pagamento na gestão dos recursos hídricos aqui no Sudeste. E como pesquisadora eu trabalho na Unifal. E eu também, atualmente, sou professora no IF, na UENG, também nos cursos de administração. Atuo também bastante como militante nas questões das terras raras. Comecei tudo isso devido a Maria Tereza. Maria Tereza está aí, ela me deu uma vacina ambiental. De consciência. De consciência ambiental. Então, eu percebi durante os meus estudos que a maior parte dos meus estudos, dos artigos que eu lia, eram para as questões ambientais, porque afeta a vida de todos nós, Então, eu acho que não tem como você ser um grande cientista se você não pensar nessas relações ambientais e sociais. Com certeza. Perfeito. Bom, então, pegando esse ganchinho que você falou sobre você falou que é formado, então, no caso aqui em administração. E quando que começou, assim, você ir mais para a área acadêmica, querer dar aula mesmo? Falou que está fazendo doutorado agora. Como que foi terminando já o doutorado. Se Deus quiser, esse ano eu entrego a minha tese. Amém, irmão. 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, mais 2 anos de especialização em gestão financeira. Eu também trabalhei muito com logística, mas o que pegou foi eu assistindo às aulas da Maria Tereza. Eu sempre me interessei muito por essas questões e analisando as pautas ambientais, sociais e como que a população sofria por falta de algumas políticas públicas, por falta da conscientização das pessoas, por falta de uma ideia mais ampla, do que é a gente convivendo com o planeta Terra, Porque não é o planeta Terra que precisa da gente, é a gente que precisa do planeta Terra e a gente não tem essa consciência, O antropoceno, ele vive de uma forma muito alienada. Então, lendo os artigos, estudando, e eu me percebi muito estudando mais as questões ambientais do que os demais assuntos. Obviamente que os demais assuntos eu também sempre gostei bastante da administração e eu também leciono outras matérias que não sejam sustentabilidade, mas a sustentabilidade é o assunto que eu mais sou apaixonada realmente. Então, e a Maria Tereza, ela me deu Ela te deu esse empurrão para entrar nessa e principalmente nessa jornada na área acadêmica, então, também. Na área acadêmica também, ela me ajudou demais. Eu lembro que eu vim aqui na PUC, inclusive, mesmo de forma voluntária, ela fazia isso comigo. E a gente conversava sobre vários temas. E eu falei para ela, olha, eu quero entrar no mestrado. Daí ela falou assim, traz o seu projeto para eu poder ler. Eu trouxe o projeto, ela leu, fez críticas, fez algumas correções para que eu conseguisse também entrar no mestrado. Então, assim, a gente sempre conversou muito. Ela também me deu vários livros. Eu lembro de uma vez eu fui na casa dela. Ela falou assim, não, aparece aqui em casa que eu vou te dar alguns livros. E assim, já era noite, ela já tinha dado várias aulas aqui na PUC. Mesmo assim, ela ainda foi solícita,
toda essa empatia, né? Me deu vários livros, vários artigos, e falou, lê isso, olha isso sobre a questão da água, estuda sobre isso. E daí eu fui me aprofundando e hoje eu estou aí onde eu estou, louca nas questões ambientais, mas de uma forma muito, muito consciente, né? Com muito pé no chão, sabendo qual que é a real função de um pesquisador, né? De um cientista. E eu acredito que todo mundo que precisa estudar, é importante a gente ter essa consciência, né? Embora a consciência acadêmica, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? A consciência acadêmica, ela faz com que a gente seja um pouco depressivo, porque faz com que a gente tenha noção do que acontece no mundo, né? A gente sai ali da historinha da Disney, né? A gente percebe o quanto essa forma do sistema capitalista acaba com o planeta Terra e a forma com que a gente consome, que a gente precisa mudar muitas atitudes nossas para que a gente não seja extinto. Exato. Porque o planeta ele vai sobreviver, assim como ele já sobreviveu bilhões de anos sem a nossa racinha, né? Agora, a gente precisa entender e interagir mais com o planeta Terra, de uma forma não sustentável, mas hoje em dia a gente usa até uma palavra que é regenerativa, né? A gente precisa regenerar os danos que a gente já causou e não sustentar, porque sustentar o capitalismo da forma com que ele acontece, isso é inviável, totalmente inviável para que a gente continue existindo, né? Existindo aqui dentro deste planeta. Perfeito. E tem um pouco de conscientização também, né? Tentar trazer isso. Eu acho que você falou, né, que a Maria Tereza foi um grande impulso, uma grande incentivação para você, mas a gente está vendo isso agora, né? Porque a gente está tendo aula com ela, né, nesse semestre, e a gente percebe o quanto ela está incentivando a gente, que quem tem vontade de seguir essa área ambiental, hídrica, de recursos do meio ambiente, ela dá esse impulso, sabe? Ela se mostra super solícita e ajudar. E realmente gostando mesmo. Exato. Da parte que ela falou dos livros, né? Sempre trazendo as coisas na aula, vários livros. Já. Não, e assim, o mais bacana, pessoal, como administradora, eu percebo que o bacana assim, na nossa profissão é que a gente pode trabalhar com várias áreas, né? Então, a gente pode trabalhar no marketing, pode trabalhar na logística, pode trabalhar no meio ambiente. E como pesquisador também, olhem, eu sou cientista ambiental. Então, assim, eu sou administradora, mas eu trabalho sobre gestão de recursos hídricos. Então, assim, a gente tem um leque tão gigante, tão grande. Assim, a gente pode, sabe, ser tanto. Eu acho que talvez a gente fique muito focado apenas nas funções administrativas, funções de escritório, e não percebe o quão grande a gente pode ser no mundo, sabe? O quanto que a gente pode fazer a diferença. Exato. E falando um pouco já desse leque, então, de possibilidades, o que te atraiu para que você começasse a querer saber mais sobre essa questão da agroecologia, da agricultura orgânica? Alguma coisa te despertou? Você viveu experiências que te atraíram, por exemplo? Então, eu fui uma vez para Campo do Meio, lá tem um assentamento do MST, e eu percebi algumas questões políticas que haviam naquela época, alguns embates deles, né, com o governo, porque o governo, inclusive, chegou a destruir uma escola que eles tinham lá, dentro do assentamento. E eu fui entender essa questão mais de perto. Percebi o quanto que a agroecologia é importante, não só como um sistema de segurança de saúde alimentar, mas também como um sistema social. E a função do MST, né, inclusive eles doam muitos alimentos para várias questões aí na sociedade, por exemplo, quando tem enchente, eles ajudam muito. Eles são o maior banco de semente crioula, né? Nossa, bacana. Que existe aqui no Brasil, então de sementes que realmente nunca foram adulteradas. E percebendo o trabalho deles, eu me apaixonei. Então eu comecei a trazer um pouco do que eles produzem lá, o café Guaí, geleia, para cá aqui para vender na época, para justamente disseminar essa cultura da agroecologia. E
por essa paixão, por entender que a força do trabalho deles, a importância da agricultura familiar, a importância do MST para o nosso país. E eu acho que muitas pessoas têm muito preconceito, mas elas precisam estudar um pouco mais a fundo o que realmente é o MST e tudo mais. Não, bacana. E após você ter tido esse conhecimento e percebido que realmente era muito importante você, de certa forma, trazer um pouco dessa cultura do orgânico, né, para cá. A gente vai falar depois mais um pouquinho da questão da feira, né, que eu até cheguei a comentar com você, mas você consegue trazer pra gente, não precisa necessariamente ser de uma forma técnica, mas a diferença de o que é e a diferença de produtos orgânicos e agroecologia? Os produtos orgânicos são produtos que têm selos que eles passam por uma auditoria e eles têm selos de que aquele produto não se utiliza agrotóxico, enfim. Mas a agroecologia ela é um sistema. Então, assim, tudo que tem na agroecologia é orgânico, mas nem todo orgânico é agroecológico. Por quê? Porque o agroecológico, ele, por exemplo, não utiliza da monocultura. O orgânico pode se utilizar a monocultura. Entendi. Então, e o agroecológico, ele também utiliza de sistemas sociais. Ele é muito mais amplo. Então, ele também faz a policultura, ele utiliza várias culturas dentro de uma mesma fileira. E, assim, o orgânico, muitas vezes, ele é utilizado como commodity, né? Para ser vendido para o exterior num preço maior, num preço mais elevado. Agora, a agroecologia, ela pode ser feita por pequenas propriedades, por pequenos produtores. E muito do que a gente consome hoje são produtos dos pequenos produtores. 70% dos produtos que são consumidos no Brasil são dos pequenos produtores. Então, a gente deve muito a eles. Sim. Mas, assim, qual que é o ponto? O produto orgânico, ele nunca vai utilizar agrotóxico, nem produtos que possam, né, gerar algum dano aí para a saúde das pessoas. Mas a agroecologia é um pouco mais ampla porque ela não tem a monocultura. Então, de certa forma, a agroecologia é tipo um sistema todo, desde a produção, da venda. É um sistema social também, ele inclui mais mulheres. Por exemplo, a monocultura num produto orgânico, a gente tem até algumas empresas que tem aquele selo do orgânico, mas elas podem ser empresas e produzir de forma industrial, só que sem utilizar o agrotóxico. Agora, a agroecologia não. A agroecologia utiliza as famílias, é um sistema social, utiliza a rotatividade, várias culturas também. Não utiliza monocultura somente, eu vou plantar somente milho orgânico, não. Daí eles vão variando as culturas justamente para poder enriquecer o solo. Entendi. Então, é um sistema mais complexo. Então, podemos falar uma das diferenças, né, entre a agricultura orgânica e a agroecologia, que seria basicamente esse sistema, né, Sim, a agroecologia falou. É um sistema. E tem mais alguma semelhança também entre eles? Diferenças? A semelhança é que eles não utilizam agrotóxico. É uma... Sim. E a diferença, então, seria justamente que a agroecologia seria mais focada, então, numa produção em menor quantidade, geralmente agricultura familiar, pelo que eu entendi. Exatamente. E agora o produto orgânico, então, ele é orgânico. E ele pode ser feito por monocultura e de forma industrial. Entendi. Perfeito. Só que daí ele vai com selo, e daí ele é vendido por prateleira, e muitas vezes ele vira commodity, né? Muitas vezes ele é vendido para o exterior para aumentar o valor dele. Agora, a agroecologia não. A agroecologia, o sistema do MST é uma agroecologia, né? Porque daí utiliza também mais mulheres, é feito de uma forma mais artesanal. Você geralmente cultiva com mais pessoas, por ser de forma artesanal, né? Por se cultivar, por não utilizar tantas máquinas. Então, é algo mais enraizado e mais social também.
Entendi. E, digamos, sustentável também, então, né? De certa forma. Sim, é muito mais sustentável, porque como eles fazem a rotatividade do uso do solo, porque assim, eles não plantam somente milho orgânico, por exemplo. Daí eles plantam um milho, um café, um feijão, e daí eles vão colocando uma cultura diferenciando por cada linha. E daí isso ajuda para que a terra ela fique mais saudável. Quando você planta uma cultura apenas na terra, a terra ela vai se enfraquecendo, porque a terra precisa de várias culturas dentro dela para que ela tenha todos os materiais orgânicos, as folhas orgânicas e tal, para que ela vá se enriquecendo. Então, a terra na monocultura, se a monocultura for orgânica, a terra vai se enfraquecendo. Entendi. Não, bacana. E aproveitando que você tinha citado um pouquinho antes, que você trouxe alguns produtos orgânicos aqui para Poços, eu queria falar um pouquinho da feira. Eu não tinha um conhecimento dela, pelo menos. Não sei se você tinha, Bia. Não. Da feira orgânica. Arina, que você falou que é em volta, né? Da Praça das Rosas. Sim. E eu soube que era em outro local, mas agora mudou para lá, faz um tempinho, na verdade. Eu queria saber, de certa forma, se você teve alguma participação, se você ainda, não sei, de certa forma vende algum produto lá orgânico, se você expõe algo ou... Até mesmo desses produtores que você falou que você pegava antes. Então, eu não exponho nada na feira. O que aconteceu? Eu criei um grupo para pessoas que queriam comprar produtos orgânicos. Dentro desse grupo no WhatsApp, as pessoas se organizaram para ir criando a feira com os produtos delas. Daí as pessoas vendem mel, mas eu não tive uma participação ativa para a criação da feira, não. Mas você deu o empurrãozinho ali para a galera se juntar, eu espero que eu tenha dado esse Fez ali um grupinho bacana. Eu espero. E aproveitei que eu já toquei da feira e falar sobre um pouquinho... Eu sei que você já comentou, mas qual a diferença de... A gente sabe que tem produtos orgânicos, inclusive a gente teve uma aula com a Maria Tereza, acho que semana retrasada, dela falando sobre isso, que a gente tem produtos orgânicos que têm o selo de certificação, mas a gente também tem produtos orgânicos que não têm o selo. E a gente queria saber se tem algum impacto ou alguma diferença, talvez... no consumo? Até mesmo, você falando sobre a feira, né? Não sei, às vezes, se todas essas pessoas têm o selo, mas a gente conhece ali, por exemplo, sabe que é orgânico, mas às vezes não tem o selo. Tipo, conhece o produtor, então tem a confiança, mas não tem o selo. Sim. Os produtos orgânicos com selo, eles podem ser comercializados nos supermercados, enfim... de uma forma com CNPJ, com registro, nota fiscal, de uma forma formal. Então, muitos produtores buscam esse selo justamente para poder aumentar a venda do produto de uma forma, né, formalizando. A questão de não ter o selo não significa que ele não seja orgânico. Então, muitos produtores da feira, eles não têm o selo, porque o selo custa caro. Porque a gente precisa de uma auditoria externa, a gente precisa de uma metodologia para poder fazer a certificação. E a certificação, principalmente para quem é pequeno, sai caro. Mas isso não significa que as pessoas que não estejam lá não sejam orgânicas. Então, assim, o que a gente sabe? A gente conhece os produtores, a gente vê os vídeos, eles mostram como que é a produção. Então, tem essa confiança, mas não significa que por eles não terem o selo, que eles não são orgânicos. E sim, que eles ainda não tiveram poder aquisitivo para investir para poder no selo, ter a aquisição do selo. E, né, pegando esse gancho, quais as dificuldades você acha que os produtores encontram, né, em relação a isso? E não ter o selo? Será que quem tem o selo, às vezes, pode estar vendendo um pouquinho mais do que quem não tem o selo, igual você falou? Eles mandam um vídeo, você olha e cria aquela confiança. Mas, às vezes, quem não tem aquela confiança, não conhece e acaba indo pelo selo, sabe? Você acha qual dificuldade, assim, eles encontram mais? Não, o que divide um do outro é, basicamente, o poder aquisitivo em contratar uma auditoria externa para poder ter a certificação, né? Mas... E daí, quem não consegue o selo, geralmente
vende nas feiras orgânicas, porque a gente conhece os produtores, Sim. porque a gente sabe como eles plantam, né? Mas por serem pequenos produtores e não terem o poder aquisitivo, daí, por enquanto, eles ainda não conseguiram, mas não significa que eles não Conseguirão. Mas você acha que, irão que conseguir. tem uma dificuldade ali em eles Sim. venderem? Tem para vender amplamente Uhum. para redes de supermercado, por exemplo, para que você faça uma nota fiscal e fale, olha, né, para vender para grandes redes, você precisa do selo, você precisa. Sim. Mas o problema é que se você é pequeno, como que você vai conseguir, sendo que talvez você não consiga ainda ter um investimento inicial, daí você vai galgando, né, devagar. Que às vezes gera talvez até um ciclo, né? O produtor ser ainda pequeno, iniciante, às vezes a galera ainda não tem muita confiança, e daí, consequentemente, ele não tem um alcance muito grande, e talvez esse seja um dos problemas que não mas é por isso permitam... também que a feira é tão importante, né? Perfeito. Porque Para conscientizar, né? isso, e dá espaço para quem não tem selo para começar a vender o seu produto e ir juntando dinheiro para de repente mais para frente conseguir o selo e aumentando a produção, né? A feira é muito importante nesse sentido. Sim. E lá, né, nessa feira em específico, a maior parte dos vendedores que estão ali são de, digamos, empresas familiares, são produtores do ramo familiar, daquele pequeno porte, né? Sim. Eles vendem em produções pequenas, em demanda pequena. Eles não vendem, igual você falou, então, para supermercados, porque eles não têm a verificação, eles não vendem para grandes empresas, por exemplo. Então, eles são de empresas familiares, Sim. né? Exatamente. São pequenos agricultores familiares. E assim, um dos pontos também, gente, quando a gente pensa em orgânico, a gente pensa que o valor é muito alto, né? E porque as pessoas não vão ter acesso. Mas às vezes o barato sai caro. Então, e por que é caro? Porque a gente precisa de muito mais mão de obra, né? É uma retirada do campo praticamente artesanal. E também a gente tem as questões climáticas, né? Porque enquanto, por exemplo, os agrotóxicos, eles seguram as safras se tiver muito frio ou se tiver muito quente, o orgânico não. O orgânico ele é totalmente vulnerável às questões climáticas. Então, assim, e você também não tem uma grande produção, né? Você não consegue também escalar uma produção enorme. Então, você faz conforme ali a vitalidade do solo. Então, assim, a gente tem todos esses custos invisíveis que também a gente precisa pensar. E, assim, a gente compra produto orgânico para que a gente não compre remédio. Porque muitas vezes a gente compra e consome produtos industrializados com muito agrotóxico e o reflexo disso é na nossa saúde. Sim. Daí, em contrapartida, você gasta dinheiro com remédio. Então, antes você comprar um produto orgânico, né, limpo de agrotóxico, saudável, que você confia, do que você ficar comprando produtos industrializados, cheios de veneno, e depois ter que comprar ainda muitos remédios. Esse que é um dos tópicos que a Maria Tereza mais aborda com a gente, dessa questão de você prevenir no futuro você ter alguma doença séria, né? Que a gente sabe que, infelizmente, causa, né? O Roundup, os agrotóxicos, o tanto de casos que a gente tem aí. A gente sabe que a região de Poços de Caldas tem incidências de câncer, principalmente, bem altas, né? Foi o que ela comentou com a gente também, Adônio. até da própria família dela, né? Exato. Então, eu acho que esse é um dos pontos legais que a gente tocou aqui de conscientizar mesmo. A gente sabe que o preço é um pouco mais elevado do que o tradicional com agrotóxicos, mas a gente sabe que é uma produção pequena, são, assim, 2, 3 pessoas produzindo ali, sozinhas, e cuidam de todo o processo, então vale o valor, super né? artesanal. De forma artesanal. Sabe, cultivando a terra, cultivando a água. Então, assim, a gente tem, inúmeras qualidades, porque a gente não envenena a água, a gente não envenena o solo, não envenena as pessoas que estão lá cultivando, porque a gente também tem vários relatos de pessoas que trabalham em agriculturas intensivas, que utilizam o agrotóxico, que acabam
né, tendo a própria saúde abalada por conta de estar ali, né, Sim. despejando aquele veneno em cima das plantações. Então, assim, é como deveria ser. A São muitos agricultura detalhes, né? ecológica Exato. é como deveria ser. E todo mundo deveria ter acesso a produtos sem agrotóxico. Todo mundo. Porque o produto sem agrotóxico é saúde. Enquanto a gente estiver comendo e bebendo agrotóxico, as pessoas vão estar mal. Sim. Porque Vão tá a morrendo aos comida, poucos. pessoal, a comida é o nosso remédio. Se você come uma comida envenenada, você está envenenado e daí você vai precisar cada vez ir mais para a farmácia, cada vez mais tomar mais remédio. E a comida, sabe, é o remédio para o nosso corpo. Sim. Muitas vezes as pessoas nem ligam, né? Às vezes algumas doenças ao alimento que tá comendo ali todos os dias. Ao alimento, à água, É. ao ar contaminado. Então, é como eu disse para vocês no começo, né? Tudo tá interligado. E enquanto a gente não pensar que a terra que supre a gente precisa ter essa conscientização, né? De que a terra vive sem a gente, mas a gente não vive sem a terra, a gente vai ficar vivendo nesse ciclo que só traz essas doenças pra gente e tá levando a nossa espécie ao limite da extinção, infelizmente. Infelizmente. Mas aí, ó, galera que tá assistindo a gente, quem quiser consumir produtos orgânicos, a gente tem a feira, então, lá na Praça das Rosas. Eu não sei exatamente os dias. Quais são os dias? Ai, pessoal, agora vocês me pegaram. Eu lembro que eu olhei, tem de final de semana. É junto com a feira domingo. Domingo tem na Praça das Rosas. É junto Exato, com a eu feira. acho que é de sábado e domingo, não é? Acredito. A gente não tem a certeza aqui, mas depois a gente vai colocar na edição e vocês, se quem estiver aí procurando produtos orgânicos, quiserem ajudar os pequenos produtores, Já pra ficar ajudar atento, nessa né? conscientização, vão lá, viu? Procura o MST também, Por o favor. site do MST. Para se informar. Quem sabe eles, né, já tenham algum ponto que eles estão trazendo. Também vou melhorias. verificar isso para vocês. Perfeito. Comprar o café Guaí deles. Nossa, o café Guaí orgânico deles é maravilhoso. É um café frutado, você não precisa nem colocar açúcar. Nossa, imagina De tão o gostinho, doce docinho. que é. Delícia. É maravilhoso. O produto deles, E eu sou fã geleia. de café, viu? Lá eles também plantam bastante goiaba. Eles fazem geleia de goiaba, geleia de morango. Olha, bacana. É maravilhoso o produto deles. Ai, muito bom. Arroz orgânico. Eles trazem, se não me engano, do Rio Grande do Sul, arroz também. Olha, vou procurar saber, não tinha conhecimento. Tem muita Melhor. coisa. Muito bom. E sobre a produção, consumo aqui de postos, você acha que tem um crescimento? Ou você acha que o pessoal precisa se informar um pouco mais? Até os órgãos públicos também, às vezes, acabar intervindo. Como você acha que está o consumo aqui para Poços de Caldas? Eu acho que as duas coisas. Aham. A gente tem o crescimento, tanto que a feira orgânica é um resultado desse crescimento. Mas a gente também precisa conscientizar mais as pessoas, né? Para que as pessoas entendam que pagar um pouquinho mais pelo orgânico não é prejuízo, é lucro Sim. para a própria saúde. Então as pessoas precisam também ter um pouquinho mais de consciência, entender um pouco mais do trabalho que dá para poder plantar o orgânico, entender a sazonalidade dos produtos, o quanto o clima interfere, o quanto que a produção é de uma forma artesanal. Então tem todo um diferencial, não é a mesma coisa de você comprar um alimento industrializado com agrotóxico. Então, acho que a gente precisa muito dessa consciência, mas eu acredito que esteja crescendo bastante. Tanto que a feira aí já tomou o seu espaço, né? E tem crescido bastante também. Todo mundo que tem levado os produtos e tem se informado. E já tem até fila de espera para Olha. poder ter mais barraquinhas lá. Bacana. Bacana. Então, realmente está num crescimento Sim, mesmo, sim. né? A Eu tenho uma demanda amiga, aumentar. inclusive, que ela é apicultora e ela faz velas com mel. Que legal. Olha. Gente, Deve ser super cheiroso. não, as finalidades, faz sabonete com mel, Que delícia. faz manteiga pra boca, labial com mel. Nossa, que diferente. Nunca tinha ouvido falar vela com mel orgânico. Gente, vela Que com mel loucura. orgânico. E daí ela utiliza a caixa da abelha, porque daí como Tipo a vai- colmeia, assim. pra poder colocar a vela, fica Nossa. lindo, fica maravilhoso. Que legal. E tudo isso na praça ali, Sim. na feira na Sim. Praça das Rosas.
Nossa, legal. olha como é Bom engraçado. saber. A gente que eu, pelo menos, nunca fui. Eu não sei se você já foi. Eu, por exemplo, sou de Poços. Tem ali a feira, assim, que às vezes costuma... É porque ele não é. Que a gente costuma ali ir, mas não sabia que tem uma parte ali, né? Do pessoal de orgânicos. Na Praça das Rosas. Que legal. E é louco pensar que, tipo, é só comida, é tomate. Vou lá comprar um tomate apenas. Olha isso, vela com mel orgânico, sabonete de mel, eu nem sabia que isso era possível. Olha pra você ver. Lip balm. Até já ia comentar que falta de conscientização. Sim. Gente, por exemplo, a gente não tinha esse conhecimento. A gente legal. pensa em produto orgânico, tomate, arroz, sei lá, o morango, produtos clichês que passam na nossa cabeça. Mas Não, e tem né? várias, e tem geleia. Ó. Tem muita coisa, gente. Vocês precisam ir lá, porque Muito vale legal. muito a pena. Com certeza eu vou. Eu já quero. Vou Não, e o planejar o final de semana e o pra gosto ficar. é totalmente diferente. Não tem, sabe? O produto não fica com aquele brilho, com aquele negócio. É um produto realmente natural. E você come, assim, né, na hora. Você não precisa, né, ter Muito mais saboroso. Tem uma amiga da minha mãe, ela é de Machado. E também ela estava produzindo, não tem o selo, mas ela estava assim, produzindo ela junto com a mãe dela. Elas fazem produção de café também 100% orgânico. Escolhem na mão, não tem nada. Mas ela não fica divulgando muito e ela fica com esse receio do negócio de selo. Eu falei, mas quem conhece a sua produção sabe realmente, né? É igual você falou agora a importância disso. E realmente, o sabor é totalmente diferente. E ela estava levando as verduras, os legumes, as frutas. É totalmente diferente. A gente tem qualidade, né? E ela parou, você acredita que ela parou de vender um pouco justamente por isso, por falta de conhecimento das pessoas. De falar, tá muito caro. Mas, por exemplo, mas esse aqui tá um pouco menor. Óbvio que vai estar menor, entendeu? Não vai ser aquela coisa enorme. Eles não são padronizados. Os produtos orgânicos, entendeu? né? Então, assim, o pessoal começou a reclamar disso. Falar do valor, a questão disso, tá um pouquinho menor. Não vai estar mesmo, né? Porque a fruta é meio feia, né? Ela vai estar meio... Igual você falou que não tem aquele brilho, né? Mas o sabor é incomparável, né? É incomparável. Então, eu tenho essa experiência que a gente sempre pegava dela. Agora, ela estava parando por causa disso, de tanto pessoal falar, você acredita? Falta de conhecimento mesmo das pessoas, né? Infelizmente, a gente tem essa questão da falta do conhecimento. E também a questão, às vezes, o valor também afasta alguns públicos, né? É compreensível que numa sociedade que trabalha 6 por 1 e o salário mínimo é um absurdo, muitas pessoas, às vezes, realmente não consigam ter acesso aos produtos orgânicos, infelizmente. Então, isso também afasta as pessoas que deveriam e que precisam, né? Todos nós, enfim, né? Utilizar os produtos e tudo mais. Bom, então, pra gente finalizar, né? Por que você recomendaria o consumo de produtos orgânicos para os moradores aqui de Poços de Caldas? Porque produto orgânico é saúde, é bem-estar. O produto orgânico não vai acabar com a nossa água, não vai envenenar nossa água, não vai envenenar nosso corpo, não vai envenenar nosso ar. O produto orgânico, ele é saúde, gente. Ele é saúde. Todo mundo precisa de saúde. Em vez da gente ficar comprando remédio, a gente tem que investir em produto orgânico. Produto orgânico, sim, é comida de verdade. Os outros produtos não são comida de verdade. Os outros produtos são químicas. É uma indústria que se profissionalizou aí em gerar um monte de temperos para poder mentir o sabor, para poder falar sabor carne, sabor chocolate. Sabor chocolate, sabor café. E a gente precisa investir em saúde. Sim, com certeza. Bom, então gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui, por disponibilizar um pouquinho da sua agenda, que a gente sabe que é bem lotada, puxada, ainda mais sendo professora, fazendo doutorado. Então, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação e por trazer tanto conhecimento aqui pra gente, né? De várias coisas que a gente não sabia. E para as pessoas também que estão assistindo, né? Trazer esse conhecimento maravilhoso, principalmente agora da feira, que a gente também já está sabendo. E para expandir mais, né?
tudo isso que nós falamos agora, um pouquinho. E, em agradecimento, nós temos uma lembrancinha para você. Uhul. Que a gente vai entregar já já. Orgânico. Olha, vem de um lugar muito especial, viu? Você vai gostar. E só antes de encerrar, eu queria falar para o pessoal aí de casa que a gente vai disponibilizar essa gravação do podcast nas nossas redes, tanto pessoais, a gente depois vai mandar para a convidada também, caso ela queira divulgar, Instagram, Facebook, mas também a gente vai postar nas redes oficiais da PUC, tanto no Instagram quanto no YouTube, se eu não estou enganado. Isso. Mas depois a gente vai deixar tudo certinho aqui embaixo para vocês. Vamos deixar aqui nos na seguirem, edição aqui, seguirem né? a convidada. E mais algum comentário antes do encerramento? Não, pessoal, acho que é sobre isso. Obrigada pela entrevista, obrigada por ter me chamado. Eu amo estar aqui com vocês, amo estar aqui na PUC, amo a Maria Tereza, minha professora de coração. Sempre vai ser minha professora. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas. Eu acho que é importante esse espaço para que a gente pense um pouco mais sobre o que a gente consome, porque o que a gente consome também consome a gente. Perfeito. E depois quem sofre Somos nós. Muito Mas obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau.